Olá, salve! Vasco perde de 1-0 para o Lanús na Argentina e não pode mais ser o vencedor do grupo. Terá que disputar uma repescagem para continuar na competição. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. A vitória do Lanús sobre o Vasco na Argentina era esperada. Lanús era um time há mais tempo formado, há mais tempo treinado. O Vasco estava estreando o treinador Fernando Diniz, mas havia aquela esperança de que desse um clique e o Vasco pudesse vencer o jogo, ou pelo menos empatar, mas o empate não resolvia. Para ser primeiro do grupo, e na Copa Sul-Americana, a primeira fase só vale para o primeiro colocado, o segundo tem que entrar numa luta por uma repescagem louca, porque é contra um time que vem da Libertadores da América. Então o Vasco precisava vencer o jogo. Até no primeiro tempo jogou, de certa forma, de igual para igual. Felipe Coutinho teve uma bola do estilo dele, que ele pega pela meia esquerda, tenta meter aquela curva no ângulo e ela passou muito perto. Verratti não teve chance de fazer gol, sempre muito marcado, às vezes com agarrões e o árbitro permitindo aquilo tudo. Houve 2 chutes de fora da área, um do Tietê, que bate bem também ali da entrada da área, e outro do Hugo Moura, esse foi em cima do goleiro. Mas no segundo tempo, aquilo que a gente temia que pudesse acontecer, o Vasco tentando usar a tática proposta pelo técnico Fernando Diniz, e isso desse errado, aconteceu. Os jogadores tentando sair jogando da sua defesa, goleiro Léo Jardim para o João Vitor para o Paulo Henrique devolve para o João Vitor, passe curto, bola roubada, perigo, o Lanús tenta o gol e quase consegue. Próxima jogada, saída de bola, Hugo Moura, lembram daquele lance que ele perdeu e que saiu o gol da vitória do Palmeiras? A mesma coisa, Hugo Moura sai pelo lado esquerdo com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo se apavora, ele é muito jovem ainda, tem um mau passe, tem boa recuperação, capacidade de recuperação, que é veloz, tem boa estatura, mas a bola de saída, o passe dele, invariavelmente sai errado. Outra vez o Lanús quase fez o gol. E aí acontece um lance incrível, o time do Vasco saindo para jogar, Piton pela esquerda, a defesa se adianta para tentar essa troca de passes e chegar na linha de ofensiva, quebrar a primeira linha de marcação do Lanús. O Luiz Gustavo fica lá atrás. A bola é perdida no meio pelo Tietê e pelo Piton, e uma bola lançada na ponta, o Luiz Gustavo estava lá atrás, perto da área, dando condição de jogo. E aí 4 jogadores atacam a área do Vasco contra uma defesa toda desarrumada. Vem um cruzamento da direita, a bola passa pelo primeiro jogador do Lanús, o segundo fura e um terceiro, tudo dentro da área. Entra sozinho, escora e faz o gol. 8 minutos do segundo tempo, o Lanús fez esse gol no Vasco, patético gol que o Vasco tomou, e foi o resultado final da partida. Quem teve mais chances ainda foi o próprio Lanús. O Vasco, a partir daí, não se encontrou. O time não conseguiu acertar os passes. Tietê, que fez um bom primeiro tempo, caiu de produção. Felipe Coutinho, de novo, uma negação. Ele começa bem o jogo, dá a impressão de que vai ser aquele comandante que toca a bola, que chama o time para o jogo, que agrupa os companheiros, mas acaba errando muito, perde a condição física e o time do Vasco desaba porque não tem com quem mais contar na criação de jogadas. Então, foi isso que eu percebi do que o Vasco tentou fazer do Fernando Diniz. E ele já mostrou o que ele gosta de fazer mais na vida, tirar zagueiro para colocar volante como zagueiro. Fazia isso no Fluminense. Tirava um dos zagueiros, Manuel ou outro zagueiro, e trazia o André para ser zagueiro para melhorar a saída de bola. Agora fez isso com o Hugo Moura. Tirou o Luiz Gustavo, que errava muito, botou o Hugo Moura de zagueiro para melhorar a saída de bola do Vasco. Mas está muito ainda sem treinamento, isso vai precisar de tempo, e ainda pior, o Hugo Moura aos 38 minutos do segundo tempo ainda foi expulso, já tinha levado um cartão amarelo. Ele é um jogador que faz muitas faltas mesmo, levou o segundo e foi expulso de campo. Aí, no finalzinho, para não piorar as coisas, ele recompôs, o Fernando recompôs, trouxe Lucas Oliveira para a zaga, tirando o Tietê do meio de campo. Enfim, perdeu o Vasco e agora fica numa situação complicadíssima, porque o Melgar ganhou também do Puerto Cabello, só o Vasco não ganhou, né, desse Puerto Cabello.
Agora o Lanús está classificado, 11 pontos, com uma rodada de antecedência, num grupo que prometia ser tão equilibrado. Com 5 rodadas, o Lanús garantiu classificação. Pode botar o time reserva, o time sub-20 na última partida para poupar seus jogadores, que não faz a menor diferença. O primeiro lugar está garantido. E o segundo lugar, o Melgar foi a 7 pontos e o Vasco ficou com 5. Ou seja, o Vasco precisa vencer o jogo, tudo bem que é no Rio, em São Januário, precisa vencer o jogo do Melgar para conseguir a classificação. Se empatar o jogo, o Vasco está eliminado, termina em terceiro lugar. Olha que situação, pega o técnico Fernando Diniz para começar um trabalho e já cheio de desafios. Aquele recado, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Até a próxima!